Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Programa número 4, outono 2016. Bom dia, eu, Maurici Damasceno, e minha amiga aqui, jornalista nos trabalhos técnicos, Shirley Marciano, iniciamos o programa Gesamtkunstwerk, na rádio CT, Web Rádio CT. Eu, Maurici Damasceno, produtor e locutor, e trabalhos técnicos de Shirley Marciano. Como disse, na Web Rádio CT, do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa Gesamtkunstwerk tem como proposta lançar luz sobre temas importantes para a nossa cidade, região e o mundo. Um programa para falar de música, arte, cultura, tecnologia, mobilidade urbana, cidades do futuro, amores líquidos, arquitetura, urbanismo, sociologia, filosofia, robótica, androides e outras bobagens. No programa de hoje, temos a presença de Jaqueline Baumgratz, diretora de Cultura e Patrimônio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Jaqueline Baumgratz é consultora em educação e gestão cultural, educadora, escritora, atriz e diretora de teatro. Também é sócia fundadora da Companhia Cultural Bola de Meia. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Maurici. Bom dia, Shirley e todos os ouvintes aqui da rádio. Um prazer estar aqui com vocês. Bacana, Jaqueline. Para nós também é um prazer ter aqui a sua presença. Jaqueline, você é diretora cultural, né, e diretora de Cultura e Patrimônio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e nós estamos aqui encerrando, né, o segundo mandato do atual diretor-presidente, o Alcemir Palma. Você já está com aquela sensação do dever cumprido? Olha, Maurici, dever cumprido. Nós temos, pelo que nós chegamos e planejamos, eu posso dizer até que sim, mas pelo desejo e pelo planejamento futuro para uma cidade sustentável, uma cidade educadora e cultural, nós teríamos muito o que fazer ainda, e teremos, né? São José merece mais arte, mais cultura em todos os cantos da cidade, né? A cidade é muito grande, com uma diversidade e necessidades muito diversas. Então, uma cidade com mais de 700 mil habitantes merece mais cultura para a cidade. Então, dever cumprido, sim, mas gostaria de poder fazer muito mais. Jaqueline, esse é o seu segundo ano como diretora de Cultura e Patrimônio. Sim. Quais seriam aí que você poderia destacar como os feitos, os marcos da sua gestão? Olha, Maurici, eu entendo a Fundação Cultural como um coletivo, então todos nós trabalhamos, isso foi muito interessante, tem sido uma experiência muito bonita e muita unidade, né? Nós dissemos quando entramos, nós vamos sair daqui sem perder a amizade, né? E o bom humor, né? Então, eu acredito que uma gestão se complementa à outra, mas eu posso dizer dos meus anseios e das minhas lutas, né? Desde que entrei, procurei pensar em vários projetos com outros parceiros e diversificar também essas parcerias sociais, né? Então, quando eu cheguei, eram 12 instituições parceiras na Fundação Cultural. Hoje nós somos em 53. Então, essa capilaridade da cultura para dentro das UASM, das UPAs, das UBSs, das instituições socioculturais que existem pela cidade, isso, para mim, é uma alegria, né? Sem contar com Fest Música, que eu acho que eu posso colocar dentro desses 2 últimos anos,
O Fest Música era um anseio de todos os músicos da cidade. Então, eu acho que aí está cumprido. Nós precisamos ampliar o nosso festival, mas ele cumpre esse papel de reunir, de ter um encontro da música. Você citou o Fest Música. Nós tínhamos esse festival aqui na cidade? Não, ele foi o primeiro nesse formato, porque outro festival já aconteceu, que eram Vozes, parece Vozes da Cidade. Ele era um festival mais diverso e para os cantores, intérpretes, mas um festival autoral nunca existiu. Então, na verdade, fazer com esse Fest Música, ele teve essa prioridade, promover, estimular os autores locais, né? Então, e não só locais, autores nacionais. Foi um festival em nível nacional. Então, nós tivemos muitas bandas e autores e compositores revelados, né, bandas assim que já estão indo agora para a TV, fazendo entrevistas no Metrópole, reportagem. Eu vejo que isso estimula, né? Um festival como esse, ele agrega e realmente revela. Além do Fest Música, além das instituições, desse tanto de instituições, eu cito também a rede de pontos de cultura, que para nós, para a cidade, é muito importante entrar nessa rede. É a primeira vez que a Fundação Cultural estabelece uma parceria, um convênio com o Ministério da Cultura. Então, nós existimos há tantos anos, né? A Fundação tem mais de 20 anos, e até hoje nunca tinha estabelecido, porque não tinha feito um pacto federativo, não tinha feito uma adesão, um termo, uma assinatura do termo de adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Então, eu vejo a rede de pontos de cultura entrando recursos federais para dentro da Fundação e estabelecendo com ela uma rede e uma convivência muito saudável para a cidade, né? A ampliação da cultura através do Ministério da Cultura é muito saudável para a cidade. Jaqueline, você citou aí essa rede de pontos de cultura. Bom, a gente gostaria que você explicasse para a gente exatamente o que é essa rede e se isso está ligado à questão da adesão do município ao Sistema Nacional de Cultura, que aconteceu logo no primeiro ano da atual gestão, né, do atual presidente Alcemir Palma. Me parece que em janeiro ou fevereiro de 2013 houve a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, né? Explica para a gente o que é o Sistema Nacional de Cultura. Então, esse sistema, assim, para dizer para pessoas que não são da cultura e para resumir, é uma política de Estado, é uma política de governo? É uma política de governo, de Estado com E maiúsculo. E, na verdade, como nós conhecemos, muitos já conhecem o Sistema Único de Saúde, né? O SUS. O SUS é muito conhecido. Exato. Então, o Sistema Nacional de Cultura vem para cumprir um pouco essa função na cultura que a saúde, através do SUS, já estabelece. Então, um sistema nacional ele é importante porque vai promover aquela potência que cada território brasileiro tem, desde os Yanomamis, desde os índios, até os quilombos que existem no Brasil, e todos aqueles que ainda a cultura não, o acesso é mais difícil, né? Então, a gente está muito aqui no eixo Rio-São Paulo, nós desconhecemos a realidade brasileira, do Cariri, do Ceará, dos quilombolas, né? E essa rede de pontos de cultura, o que ela pode fazer? Ela desencobre, né? Ela desesconde, ela retira esse véu que cobre essa cultura brasileira, né? Latente, que está pulsando e que já acontece com ou sem o governo. Então, quando nós temos uma política pública de cultura para todo o Brasil, isso faz pulsar, isso faz enriquecer essas ações pelo Brasil. E né? que transcende a questão de governo, daí ser uma política de Estado. Né? Exatamente. Então, ela não fica só ali naquele município, naquele estado, mas, mas ela tem um pensamento maior, macro. Né? Por exemplo, nós temos aí essa rede de pontos de cultura. Você lembrou muito bem que no primeiro mês de governo do prefeito Carlinhos, e isso para nós é com orgulho que a gente diz isso, não tinha nem 20 dias, nós o convidamos e estabelecemos essa assinatura do termo de adesão ao Sistema Nacional de Cultura.
Então, o Carlinhos já tinha essa visão, ele tem essa visão ampliada de como era importante estabelecer essa relação com uma política macro, né, uma política de Estado para a cultura. Então, isso sempre foi necessário e ele sentiu realmente essa necessidade. A partir daí, outras ações já foram estabelecidas com o governo federal, né? E eu vou citar aqui um exemplo, essa rede de pontos de cultura. Existia um projeto chamado Índios Online. Acontecia em Salvador, na cidade de Salvador, na Bahia. E o que aconteceu? Com essa rede, os índios se conectaram com diferentes partes do Brasil e começaram a trocar a forma de fazer cultura nas suas aldeias, o seu idioma, né? Porque a gente pensa que só tem o português no Brasil, nós temos mais de 250 idiomas no Brasil, porque muitos idiomas e dialetos, né, indígenas, das nações indígenas no Brasil, que são enormes, é um povo... Você tem estudos acerca disso, né, Jaqueline? Sim, acho que você já bastante. fez até um trabalho aí, percorrendo todo o Brasil, Sim. fazendo essa abordagem também. Sim, foi num projeto chamado Brinca Brasil, um projeto também com o governo federal, através de um pontão de cultura. Como você disse, eu também fui fundadora e sou fundadora de uma instituição que tem 25 anos, que é a Companhia Cultural Bola de Meia. Ela nasceu ali em 89, né? De lá para cá são ações culturais de forma autônoma, né? Nós, independente de qualquer sistema de governo municipal, a gente sempre existiu e acredito que é por isso essa força, né, dessa autonomia, ela continua desde 89 e nós fizemos um projeto pelo Brasil, conhecendo desde Tocantins até alguns aldeamentos, né? E aí fomos estabelecendo um aprendizado e uma pesquisa sobre o que se brinca, o que a nossa criança, o que o nosso adolescente tem feito pelo Brasil. Que tipo de cantigas, que tipo de linguagem, vestimenta, o que de acesso à cultura e à arte que ele tem, né? Desde do Vale do Jequitinhonha, uma região mais assim vulnerável economicamente, mas riquíssima culturalmente. Né, os meninos de Araçuaí têm um projeto que é emocionante, eles também foram um ponto de cultura, e aí o dinheiro que eles receberam né, pelo governo, que eles fizeram? Eles perceberam que dividir entre 40 crianças não ia dar nada para ninguém, né, entre as famílias, apesar de ser famílias muito vulneráveis socialmente. Eles resolveram dar um teatro para Araçuaí, Minas Gerais. Fizeram um teatro sustentável, um teatro que é lindo, vale a pena conhecer. Aquele que tiver a oportunidade de ir em Minas Gerais, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, vai conhecer um teatro lindo, exemplar, feito por jovens. É uma região assim, de grande vulnerabilidade social, né? Demais, né? A região lá do Vale do Jequitinhonha. E lá eles têm feito um trabalho que passa pela cultura, fortalece a cultura, a permacultura, trabalham de forma sustentável, né? A questão da água, a questão do meio ambiente, da terra, né? Os trabalhos solidários, a economia solidária, e lá eles ainda estendem a economia solidária, a economia criativa, e tem diversas tecnologias sociais. A gente fala aqui de tecnologia, mas existe a tecnologia social, né? Que são aqueles inventos, aquelas criações que tornam a vida da população melhor, mais saudável, mais qualificada, né? Jaqueline, bacana essa sua experiência, essa sua fala. Aí você citou, agora há pouco, na sua explanação, sobre pontão. Mas explica pra gente o que é ponto de cultura, o que é pontão e qual é a importância estratégica para o país, para a nossa região, para o nosso município, a existência desses pontos de cultura ou desses pontões que você citou agora há pouco. Então, né, eu tenho uma frase assim, que eu gosto muito, assim, em nosso atual estágio civilizatório, o bem comum não será assegurado sem Estado. O que precisamos definir é qual Estado que nós queremos, né? Eu acho que o Brasil está no momento de pensar esse Estado, né? De refletir sobre esse Estado e construí-lo com mãos multicores, né? Nós estamos num momento crítico, inclusive, para fazer essa reflexão. Exatamente. Né? Então, o nosso Brasil, quando eu estive num curso, né, na Alemanha, o meu professor dizia assim: Jaqueline, o Brasil tem para ensinar para o primeiro mundo
a diversidade, né? Vocês convivem numa mesma mesa, vocês sentam numa mesma mesa, diferentes pessoas de denominações religiosas, né? Sentam um espírita, um budista, uma pessoa do candomblé, um cristão, um católico, e vocês almoçam e vocês saem dali e fazem cultura juntos, né? E os países da Europa ainda têm essa dificuldade. E traçou para nós a dificuldade da Alemanha naquele momento com os turcos, né? A Turquia foi mão de obra para a reconstrução da Alemanha, mas muitos alemães já não toleram os turcos que estão lá, em grande número, né, quantidade. Bom, enfim, então eu acredito mesmo nisso, né? Os pontos de cultura, como você colocou, existem essas denominações, porque na época do governo Lula, e era o Gilberto Gil, o nosso ministro da Cultura, o Gil ele usou uma frase assim: nós precisamos fazer o Doim antropológico do Brasil, precisamos massagear nosso Brasil, porque ele tem uma riqueza, uma potência, que é a cultura. Em todo lugar que se vai do mundo, as pessoas reconhecem a cultura do Brasil como uma cultura rica, né, e multifacetada. Então, na época, existia um projeto chamado BACs, que eram Base de Arte e Cultura, né? Então, as BACs eram um projeto de construir casas, construir mesmo, tijolo a tijolo, em diferentes lugares, pelo menos um em cada município, a média do município de demográfica, de acordo com a média da população, e aí essa casa ia ser abrigado ali um centro cultural. Mas Gil achou aquilo pouco. Falou, não, mas aí no nosso Brasil, no Ceará, não vai poder ser de tijolo. Lá na Bahia, lá no Quilombo, vai ser de palha, vai ser de, né, a casa dos três porquinhos, né? Iam ser muito diversas as realidades, não é simplesmente construir arquitetonicamente e pronto. Não, tem que nascer da realidade. Foi quando o Gil leu um livro do Célio Turino, que é um historiador aqui, nosso conterrâneo, porque é paulista, né? E Célio tinha já trabalhado no governo da Mata, da Erundina, né? E tinha um trabalho muito forte da cidade, a cidade como uma cidade cultural, né? E aí, então, chamou Célio e discutiram sobre isso em 3 dias, essa conversa com Gil e Célio, surgiu a ideia dos pontos de cultura, exatamente para fazer essa brincadeira com a massagem nos pontos desse Doim, né? Então, ponto de cultura significa não construir nada novo, mas desesconder o que já existe e impulsionar, né? Fazer aquela pressão, fazer pulsar, fazer fluir aquele ponto já de energia, de cultura que já existe no local. Então, não se reinventaria nada. E é uma forma também de descentralizar exatamente a política cultural, né? E na época foi feita uma conta, se gastava R$5.000 com uma guarita de policial, né, uma guarita de segurança numa região. Bom, então nada melhor do que pegar esse dinheiro, que seria para 5 mil para uma questão guarita, e transformar isso num ponto de cultura, colocar naquele ponto de cultura já existente. Então, isso foi tão importante, tão revolucionário, que eu acredito que hoje, tanto Juca Ferreira como alguns pensadores dizem que é a política de cultura mais importante que hoje o Brasil tem, que são a rede de pontos de cultura transformadora, porque ela não reinventa, mas ela ressignifica aquilo que é existente no Brasil, né? Então, hoje são mais de 5 mil pontos de cultura. O que significa? Significa que o governo federal, lá em 2003, 2004, abria um edital e os grupos, associações culturais juridicamente organizadas se inscreviam para esse edital, eram selecionadas, começou com 250, foi lá que o Bola de Meia foi um dos selecionados, era só um aqui no Vale do Paraíba, e depois... O Bola de Meia foi o primeiro ponto de cultura foi aqui do Vale do Paraíba? Foi o primeiro ponto de cultura. Depois, em 2007, o Bola de Meia passou a ser um pontão de cultura. Isso, ou que seja, é um pontão? Ele se inscreveu para um edital que era para agregar. Um pontão, ele tem a missão de articular com a sua rede local, com o seu território, a sua região. Tanto isso deu certo que, se em 2003, 2004 para 2005, Bola de Meia era um ponto de cultura que fortalecia as suas ações locais ali na sua sede, e em 2007, 2008, passando a ser um pontão,
ele começou a se articular pelo Vale do Paraíba e preparar outras associações a serem pontos de cultura, e que hoje nós temos 33 pontos de cultura. Então, houve realmente uma disseminação, houve realmente uma multiplicação dessa sabedoria e desse fazer dos pontos de cultura. 33 pontos de cultura só no município? Só de no São Vale José dos do Campos? Paraíba. Ah, no Vale do Paraíba. Em todo o Vale. Em São José dos Campos nós temos 4 pontos, que a partir de 2008, 2009, o que aconteceu? O governo federal percebeu que aquilo estava crescendo muito e já não tinha condições da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural manter todos os pontos ali sobre a sua gerência. Então, descentralizou-se para os estados. O governo continuava repassando 2 por 1, quer dizer, 2 recursos, 2 valores, enquanto o Estado repassava mais uma parte desse valor. E São Paulo, por exemplo, tem hoje uma rede de 300 pontos de cultura. Então, o governo não se exime do seu valor, do seu repasse de economia, mas transfere e dialoga com o Estado, dialoga desde sempre, desde a questão do valor, mas até a formação dos editais, a formação de cada associação dessa. Então, hoje são mais de 5 mil pontos de cultura. O Pontão, ele tem essa visão macro de articulação, né? O ponto ele faz mais local, mais no seu município, a sua ação é mais municipal. O Pontão é mais em termos de território ou nacional, ele pode ser temático. O Pontão, por exemplo, Bola de Meia, foi um pontão temático. Ele trabalhou com o tema da cultura da infância pelo Brasil. Então, agregou todas as associações que trabalham, de alguma forma, com a cultura da criança e da adolescência. Bacana. Jaqueline, e tem uma notícia muito bacana, que é, na verdade, uma conquista aí da sua gestão, que, inclusive, não sei se é para a constituição de mais pontos de cultura ou se é para fomentar pontos de cultura já existentes. Mas me parece que tem um edital lançado, que é uma conquista, uma parceria da sua gestão, né, com relação a pontos de cultura. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, esse edital está aí no ar. São José dos Campos lança o seu primeiro edital para 13 pontos de cultura. Esse diálogo começou tentando com o governo municipal 20 pontos. Não conseguimos, caiu para 10, a gente negociou e chegamos a 12. Aí a gente viu que podia injetar mais um pouquinho de recursos, chegamos a 13 pontos de cultura, e que significam agora que teremos mais 13 associações, 13 coletivos culturais na cidade, recebendo recursos do governo federal, em parceria com a Fundação Cultural, com a Prefeitura de São José dos Campos, para realmente realizar ações de arte e cultura no seu local, no seu território. Isso vai ser muito importante. E mais interessante é que os pontos de cultura é que dizem o que vão fazer. Não tem, é uma decisão de baixo para cima. É uma decisão muito mais da horizontalidade das relações entre governo e sociedade civil do que aquele velho formato verticalizado que vem tudo de cima para baixo. Essa é uma grande diferença. Inclusive, tem gente que fala, mas são mais casas de cultura? Não. A Casa de Cultura, ela tem uma concepção lá de Teixeira Coelho, que é muito interessante, muito importante. E a Fundação Cultural já tem 10 casas de cultura. Essas casas de cultura, qual é a diferença para os pontos? A casa, ela é norteada por um planejamento de governo, né, daquele município. A Fundação Cultural traça, junto com os coordenadores da casa, o seu plano é um pouco diferente. O ponto de cultura, não. É um coletivo que diz para o governo como é que ele gostaria de trabalhar. Qual é o seu plano? Que tema? O que vai desenvolver? Se é um ponto de cultura de grafite, de hip-hop, se é de terreiro, se é de um ponto de cultura literário, né? Se é musical. É o ponto que vai dizer o que vai fazer com aquele recurso, né? E é um recurso que pode ser por 1 ano, como pode ser por 2 anos, depende do dinheiro, do valor estabelecido com o governo federal. No nosso caso, vai ser esse ano. Nosso ponto de cultura vai ser até novembro, porque com a Lei Cultura Viva demorou ao edital a aprovação desse convênio, né? Teve que aguardar a Lei Cultura Viva, que estava para ser votada,
e então isso atrasou um pouco os trabalhos. Mas, de toda sorte, ele já está lançado. Já está né? lançado. O edital já foi publicado e Sim. a gente está no processo o quê? Seletivo? Agora, não, de receber ainda os projetos, dia 4. É uma premiação, né, É uma Jaqueline? premiação. Cada ponto será premiado com 42 mil, 43 mil reais para fazer uma ação de 6 meses, né, até novembro, 7 meses. Então, é muito importante. Dia 4, o Gil Marçal, da Regional do Ministério da Cultura, estará aqui conosco no Museu Municipal, às 19 horas. Então, dia 4, estão todos convidados a conversar com o Ministério da Cultura para entender ainda mais um pouco da rede dos pontos de cultura em São José dos Campos. Ótimo, Jaqueline. Jaqueline, uma outra conquista importante que a gente percebeu nessa gestão da Fundação Cultural Cassiano Ricardo é que o Sistema Nacional de Cultura ele tem alguns elementos constitutivos. E um deles, que já foi implementado aqui em São José dos Campos, é o Fundo Municipal de Cultura. Uhum. Porque o Fundo Municipal de Cultura ele é um avanço, particularmente em relação às leis de incentivo fiscal. Isso é muito importante mesmo. O Fundo Municipal de Cultura... Inclusive é uma luta reivindicação, antiga. Uma luta antiga, né, muito do movimento antiga. cultural aqui da nossa cidade. Né? Exatamente. Eu sempre estive envolvida com esse movimento e era sempre um desejo muito grande do movimento cultural da cidade de São José dos Campos e da região do Vale do Paraíba como um todo, que os planos, né, e que o Fundo Municipal de Cultura realmente acontecesse. Qual é a diferença? Tem pessoas que ainda defendem a lei de incentivo fiscal nesse contraponto com o Fundo Municipal de Cultura. O fundo é um dinheiro um valor que vem para agregar e para impulsionar, estimular novos projetos na área de arte e da cultura. Né? Ele está lá, é um dinheiro que é depositado, não tem repasse. Se o seu projeto for selecionado, ele vai direto para a conta do seu projeto selecionado e não tem nenhuma intervenção de indústria, de empresa nenhuma. A lei de incentivo fiscal, o que acontece? Se o seu projeto é selecionado, disso nada significa. Ele é selecionado, mas você vai ter que correr com aquela carta do seu projeto selecionado e bater de empresa a empresa para captar o recurso, que hoje está em 80%. Né? 80% a empresa pode, ela tem para utilizar desse valor do imposto que ela pagaria e 20% ela retira do caixa da sua empresa para apoiar o projeto. E, diferentemente do que acontece com o Fundo Municipal de Cultura, no caso das leis de incentivo, em última instância, quem acaba decidindo é o empresário. Exatamente. Por isso que não é um projeto que ele vem beneficiar diretamente o artista. O empresário ele vai escolher entre aquele projeto da LIF. Ele vai falar, isso aqui é melhor para a minha empresa. Ou existem, inclusive, empresas que quase que encomendam projetos artísticos e culturais. Olha, gostaria que você pegasse esse boneco e falasse desse produto, dessa maneira. São outros, né? Exato. Ela quer associar a sua marca a determinados projetos culturais que não necessariamente estejam vinculados, digamos, com uma produção artística e cultural. Exatamente. De vanguarda ou contemporânea. Ou que tenha uma linguagem mais forte. Né? Vai ter um nu artístico, ou vai ter uma peça que extrapola os conceitos atuais. Não vai entrar nunca. Então, essa livre expressão ela acaba sendo tolhida nesse momento. Né? Então, a lei de incentivos fiscais ela apoia muito mais o empresário do que o artista. Ela veio para beneficiar o empresário. E acaba que não tem uma responsabilidade tão grande né, da indústria, do comércio, enfim, dos empresários. A não ser que fosse uma lei onde o empresário pudesse, ele mesmo, colocar diretamente esse investimento. E não pelo imposto. Porque, na verdade, quem que está bancando esse projeto? Ainda é o governo. Sim. Não é? É a prefeitura que deixa de receber desse empresário. É um sistema só de compensação tributária. É só de compensação tributária. Então, na verdade, o empresário realmente entra com 20%. É muito pouco para todo o benefício que ele tem dentro do município. Né? Todos os outros benefícios que ele tem na cidade. Então, nós entendemos que um fundo municipal, não. Um fundo municipal é, sim,
para estimular projetos artísticos, Mais culturais, democrático, inclusive, democráticos, com mais pesquisa, com mais experiência e com mais liberdade de expressão. Exato. Então, o Fundo Municipal ele é um modelo já na Europa utilizado e eu acho que a tendência de todos os municípios é ir em direção ao Fundo Municipal de Cultura. Se quer um avanço, é via Fundo Municipal de Cultura e não de lei de incentivos fiscais. Perfeito. Jaqueline, outro elemento constitutivo é o Plano Municipal de Cultura. Nós já conseguimos essa aprovação aqui em São José dos Campos? Estamos em Esse vias... plano já está elaborado? Ele, digamos, ele já foi encaminhado para o Legislativo? Sim. Como é que está o status desse Plano Municipal de Cultura? Olha, Maurici, foi um projeto, um plano muito, muito bem construído, né? São José está de parabéns, né? Fez várias audiências, elas foram abertas no site da Fundação. Foi um processo assim, muito democrático, muito aberto, de ampla participação da sociedade, de todos os segmentos. Exato. Se a pessoa não pudesse ir numa audiência, o site da Fundação foi liberado, né, para que a pessoa pudesse ali colocar as suas sugestões, elas eram lidas nas audiências, foram por todos os bairros, eu pude acompanhar, e que bonito que foi ver a sociedade participando. Jaqueline, eu participei de uma audiência e eu vi que, inclusive, constavam documentos de 10 anos atrás, não sei se era 10 ou 15 anos atrás, Sim. e que já constavam reivindicações, né, digamos, do segmento artístico aqui Sim. do município e que foram contemplados na elaboração desse plano. Exatamente. Reivindicações para você ver. Há 10 anos atrás, só agora conseguimos incluir num plano pensado coletivamente, com a comunidade participando, e foi muito bonito mesmo. Está de parabéns mesmo a Fundação. Nós contratamos um consultor também, né, que acompanhou todo o processo, o Sérgio, e isso já gerou trabalhos no Itaú Cultural, já gerou trabalhos de publicação. Então, nosso processo agora é a aprovação, né? Nós estamos nesse momento esperando ansiosamente, aquela esperança ativa, né? Não é aquela que fica aguardando, não, é aquela que está sempre ali conversando e, olha, nós precisamos do nosso plano, né? Nós chamamos todo esse processo de CPF, né? Que é o Conselho, o Plano e o Fundo. Nós precisamos ter essa tríade acontecendo para fortalecer a cultura aqui em São José dos Campos. O conselho que você fala é o Conselho Municipal de Políticas Culturais? Isso, exatamente. Hoje nós já não temos o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo? Sim, o Conselho Deliberativo ele tem uma ação de gestão administrativa. Ele é mais quase institucional. Um conselho administrativo. Exatamente. Hoje da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Agora, diferente dessa proposta do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Exatamente, muito diferente. Exatamente porque esse conselho ele tem uma participação maior também do artista, né? Da comunidade artística. Ele é amplo, além mais da comunidade. Representativo muito mais da sociedade, né? Muito mais. Ele vem com uma outra missão, né, ao que é o Conselho Deliberativo. Jaqueline, bom, você citou o PMC, né, que é o plano... O CPF? Desculpa, o CPF. Isso, o Conselho, Plano e Fundo. O Plano e o Fundo. Que são, digamos, a base, né, desse Sistema Municipal de Cultura, é isso? Sim, é a base do Sistema Nacional de Cultura, né? E claro que trazendo para o município é o que nós esperamos que essa gestão, né? Esse é o meu sonho, né? Que a gente consiga. Eu sei que o tempo é curto demais para tantas mudanças e importantes, estruturais, mas meu sonho é que nós consigamos aqui o Conselho, Plano e Fundo dentro da administração do Carlinhos de Almeida. Uma outra conquista que a gente tem verificado é o que nós chamamos de uma plataforma eletrônica, uma plataforma virtual, Lugares da Cultura. Lugares da Cultura. Isso. Essa plataforma, claro, ela tem ela presta, né, inclusive, um serviço para a sociedade, mas ela também integra esse Sistema Municipal de Cultura? Sim, ela é chamada no governo federal, é um Sistema Nacional de Indicadores e Informações da Cultura. Na verdade, é uma vitrine, Maurici, assim, é um mapeamento em que todas as ações culturais são colocadas ali. É importante que um bailarino coloque, ele faz solo,
que um músico coloque, eu toco violão, flauta, eu sou um pianista. Então, é um mapeamento que o Brasil inteiro vai ter, né? Então, se a gente quer mais recursos para a cultura, nós precisamos quantificar, nós precisamos mapear. O sistema, por exemplo, de saúde, o Sistema Único de Saúde, tem isso catalogado, através de um sistema efetivo, numérico, mapeado, e que a cultura precisa ter também. O que adianta a gente dizer, nós precisamos mais recurso, nosso recurso é o menor que existe historicamente? É verdade, mas nós temos que mostrar numericamente, quantitativamente, nos mapas, qual é a mudança que isso gera para uma sociedade, né? E o Sistema Nacional de Indicadores é uma ferramenta muito importante, né? E o legal também, Jaqueline, é que esses lugares da cultura é uma plataforma colaborativa, né? A sociedade, o artista... Ela que coloca. Exatamente, são eles que alimentam essa plataforma, né? Exatamente, eles atualizam, eles colocam as informações que são mais importantes para eles, o que eles querem, tem essa liberdade. Mais do que uma agenda, ela é um sistema de informações Exatamente. E de indicadores de cultura. Exatamente. Né? E aí, o que é importante? Além de ser essa vitrine, o Brasil todo tem um acesso. Nossa, eu quero catalogar quantos contrabaixistas existem na região do estado. Ok, você vai lá e você vai verificar. Você tem essa informação disponibilizada. Quantos locais atuam com literatura? Né? Então, eu tenho lá um indicador de quantas associações, quantos gestores, quantos artistas lidam, escritores, né? Autores lidam com a área da literatura. Então, realmente é muito importante. E nós, aqui na cidade, conhecemos como lugares da cultura. Jaqueline. Bom, nós poderíamos ter um programa, ou, aliás, vários programas só para falar sobre o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura. Mas, como o nosso tempo é escasso, vamos aqui pular para um outro item que eu acho que é relevante. A gente tem percebido aí que o Estado, até por questões orçamentárias, ele tem cancelado alguns eventos, né, e que tem mobilizado, inclusive, a classe artística e cultural aqui da nossa região. Sim. Foi cancelado o Festival da Mantiqueira. Me parece que nós não vamos ter a virada cultural aqui na região, né? Em contrapartida, a Fundação Cultural, quais são as ações culturais, em termos de eventos, né, que estão programadas aí pela Fundação Cultural, Cassiano Ricardo? Olha, Maurício, o Estado realmente sempre teve aqui uma ação em São José dos Campos, com virada cultural, você citou aí o Festival da Mantiqueira, mas sempre nós esquecemos de dizer o seguinte, não era uma ação só do Estado, o município investia muito recurso, investe muito recurso. A classe artística está um pouco indignada com essa questão. Então nós, assim, a ideia é que se o Estado não vai fazer, o município vai continuar fazendo. Então, nós temos outras ações. Não podemos usar o mesmo nome, porque é um nome de um projeto do Estado, carimbado pelo Estado, mas nós temos a literatura na Serra, né? Todo o povo de São Francisco Xavier, a comunidade artística, os autores... Existe uma mobilização, inclusive, da comunidade para tocar não exatamente esse projeto, mas um evento dessa natureza. E isso é muito importante, porque a gente começa a ver um Brasil realmente horizontalizando as relações, né, e vindo muito de baixo para cima, porque é aquele território que entende qual a sua necessidade maior, né? E aí o papel do Estado fica um papel mais poroso, né? O governo fica uma relação mais porosa, com mais diálogo social. Então, a Fundação realmente vê nesse momento que, entre aspas, um momento de ausência, talvez, do recurso do Estado, mas nós vemos isso como algo importante nesses momentos, talvez, de crises aí, onde a criatividade é mais latente e é onde a Fundação pode apoiar essas iniciativas. Então, a Fundação se coloca, sim, em favor de apoiar os eventos que ocorram em literatura, onde vai suprir essa lacuna deixada pelo Festival da Mantiqueira, mas que, para nós, mantém-se tão importante quanto era antes.
Talvez os modelos é que se modifiquem, não se concentre tudo num dia ou em 2 dias, mas a gente pode fazer 2, 3 eventos, isso mais pulverizado, e é isso que São José já está pensando, né? Nós teremos a FLIM também, né, que é o Festival Litero Musical feito aqui no Vicentino Aranha, foi um recurso... Uma parceria com a Prefeitura Municipal com a Prefeitura, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Exatamente, e com uma instituição, né, com a OS, que é a JFAC. Então, são arranjos, né, de pessoas que estão também tão preocupadas quanto de realizar eventos importantes de literatura, de música. Por exemplo, o Virada. Não temos o Virada, mas nós temos um Fest Música, Exato. que é nacional também. Aliás, vai se repetir esse ano, então. Se repete esse ano, em novembro. O ano passado foi o primeiro. E esse ano teremos o segundo Fest Música, né? O ano passado fizemos numa área externa. E também vai ser de música autoral, Jaqueline? Também de música autoral. Essa é a premissa, né? É a premissa. Eu acho que o mais importante é a gente revelar esses autores que estão aí, não estão nas grandes rádios, né? Não estão nesse mercado fonográfico, mas eles estarão aqui sendo revelados. Né? Nós estamos publicando um CD com os sobreviventes, que são as obras do Cassiano Ricardo, esse ano também. Então, quer dizer, para nós, as coisas continuam nesse andamento. Faremos um CD com os selecionados no edital de Cassiano Ricardo. Nós temos programado lançamento de livros, né? O Jeremias Sem Chorar. E temos os autores, queremos vender os livros dos autores. Se não nesse evento, vai ser em outro evento literário. Nós temos saraus nas casas de cultura. Durante todos os meses nós temos saraus literários. Isso tem aumentado. Nós temos aqui no Vicentino Aranha também, né, um sarau já assim que marcado, né, para lançamentos de livros, encontros líteros musicais. Então, eu acho que o caminho é esse. Se não tem nós temos outras alternativas e muito mais, né? Bacana, Jaqueline. A gente sabe também, até porque a gente já visitou o site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e já verificamos também a plataforma Lugares da Cultura, que tem uma agenda vastíssima, né, no campo da cultura, no campo da questão do patrimônio e tal, mas num outro momento a gente pode conversar sobre isso. Uhum. Jaqueline, no início do programa, eu citei aqui que dentre as múltiplas atividades, você é atriz, diretora de teatro, escritora. Conta pra gente essa questão de escritora. Você tem livros publicados? Tenho, então. Eu trouxe até aqui hoje para você, né? Tem um livro chamado Rodas e Brincadeiras Cantadas, feito pela Cidade Nova, uma editora, e é um livro das pesquisas das cantigas e brincadeiras de crianças brasileiras. O primeiro que eu fiz foi o Cultura Popular do Vale do Paraíba. Isso foi uma pesquisa pela região do Vale do Paraíba, baseado naquela frase do Mário de Andrade que para pensar global é preciso conhecer o próprio quintal, né? Me veio um interesse muito grande de saber de onde eu venho, qual é o meu território, por que São José não tem nome indígena, né? Mas Jacareí tem, Caçapava tem, Pindamonhangaba, Guararema, Guaratinguetá, né? E São José dos Campos não recebeu um nome indígena, né? E nós tínhamos aqui uma população Tupinambá, Puri, né? Muito forte, né? Tamoio, que vem pelo litoral. Esse livro é resultado dessa pesquisa? Dessa pesquisa, exatamente. E São José era uma missão jesuítica, a maior missão jesuítica. Então, realmente não teria um nome indígena, porque São José dos Campos, de Nossa Senhora do Desterro, passou a São José, quer dizer, era um espaço dos jesuítas muito forte, né, de uma missão catequética muito forte. Então, São José passa a ter esse nome de um santo protetor, né, que é aquele que provê, aí o pai que provê, que é São José, e todas as cidades em volta recebem os nomes indígenas. E os nomes têm a ver com o seu lugar, né? O índio dava o nome de acordo com o lugar. Então, Caçapava, Clareira da Mata, Jacareí, lugar que tem jacaré, Pindamonhangaba, fábrica de anzóis, ali se fazia os anzóis e tinha muito peixe para pescar. Guaratinguetá. Muitas garças brancas. Nossa, que e aí tem, né, o rio Paraíba, que é esse rio de águas barrentas, de difícil navegação, é o significado. O rio Paraitinga. Paraíba tem esse significado? Tem esse significado. Já Paraitinga é um rio de águas claras e Paraibuna de águas escuras. E você vê, né, se os engenheiros
ouvissem os índios e tivesse essa base na tradição oral, não construiriam um aeroporto em Cumbica, porque Cumbica significa lugar de nevoeiro. Então, haja avião. Aliás, isso foi um problema Foi um mesmo, problema. né? Logo no início das operações Sim, em Cumbica, né? Exatamente, tá vendo? Se houvesse, se Já- escutassem, os né, índios a já tinham sabedoria, alertado sobre isso, a né? sabedoria ancestral dos índios, né? Jacareí quer dizer o quê, Jaqueline? É lugar que tem jacaré, muito jacaré, né? Na época nós tínhamos Tínhamos aqui jacarés. Aham. E tem o livro Brinca Brasil, esse foi feito também em parceria com o Ministério da Cultura, né? Esse foi um PROAC, Cultura Popular do Vale do Paraíba. O Brinca Brasil eu consegui através do Ministério da Cultura, nessa parceria. Esse Brinca Brasil é resultado dessas incursões que você fez pelo Sim, Brasil. foi uma caravana de 2 sobre, anos pelo Brasil. Eu não sei se é Sobre a cultura da e- infância. Cultura da infância. É, cultura da infância, porque na verdade, por exemplo, o Florestan Fernandes, que um pesquisador também desse trabalho da infância, ele fez uma pesquisa nas Trocinhas do Bom Retiro, em São Paulo, e percebeu que se uma criança se mudava dali e não brincava da mesma brincadeira durante 2 anos, ela se extinguia, ela sumia, ela desaparecia. Então, a cultura também é feita de criança para criança. Ela reinventa, ela cria nas suas palavras, sem sentido, né? Algumas brincadeiras que são mais para exercitar a linguagem. Ela reinventa e ela inventa brincadeiras. E quando ela não brinca, isso não é multiplicado. Você pode perceber isso nas brincadeiras do lenga, laguxa, lagoe, laguxa, laingogo, laguxa, lagoe. O que significa, né? Para nós, nada, mas para a criança é um exercício de linguagem muito importante, né? E rítmico também. Ela vai ganhando isso, né? Então, é uma pesquisa muito bonita. Para a criança. Uhum. E também porque queria falar mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, como isso era importante, como é uma referência do Brasil para todo mundo, né? E muitas pessoas ainda não conseguem compreender o Estatuto, ou dizem que ele vem para retirar a legitimidade, né, do adulto, e não, ele é um direito da criança, de proteção da nossa criança, muito importante. Né? Jaqueline, e nós encontramos esses livros aí nas livrarias? Olha, como é que é a publicação disso? Então, em algumas editoras, né, como a Cidade Nova, nós ganhamos um prêmio na Bienal São Paulo, há 2 anos atrás. Que seria esse Rodas e Brincadeiras Cantadas. E nós temos na sede, né, na sede da Companhia Cultural Bola de Meia, que fica ali na Rua Porto Príncipe, número 40, Vila Rubi. É uma sede, é um ponto de cultura, e ali os produtos que são feitos pelos jovens, ali CDs, livros, são colocados também para venda na própria sede. Aliás, Jaqueline, eu vou confidenciar aqui para você, a minha filha, né, a maravilhosinha, a Maria Luísa, ela é alucinada por esse livro, Rodas e Brincadeiras Cantadas. Ai, que coisa boa, que alegria de ouvir isso. Eu vou confessar. E ela assim, teve um episódio, que, numa mudança, esse livro, juntamente com o CD, ele caiu lá no fosso do elevador. Nossa, ela ficou desolada. Então, agora eu trouxe um outro, né, para Maria Luísa brincar, ela cantar vai ficar feliz. E se divertir bastante, porque brincar é algo muito importante. As pessoas acham que brincar, a palavra brincar teve um peso assim como se fosse menor, né? Ah, vai brincar lá que o papai e a mamãe aqui estão conversando sobre coisa importante. Né? Às vezes a criança escuta isso. Não, mas brincar para ela é tão importante como é o trabalho para o adulto. Né? Brincar é onde ela constrói mesmo, ela experimenta, ela exercita a sua personalidade, o seu caráter. Né? E como é importante essa brincadeira, seja sozinha, seja coletivamente. Coletivo, então, ainda melhor. Né? Então, brincar realmente é algo, para mim, um objeto de pesquisa que me acompanha. E o brincar não é só para criança, o brincar do adulto. Porque já dizia o Huizinga, o Johann Huizinga, que é um pensador alemão, ele fez um livro chamado Homo Ludens, né? Que é para exatamente dizer que o homem bem-humorado é o homem que tem inteligência muito aguçada. Né? Aquele que não é bem-humorado, alguma coisa está faltando, porque o bem-humorado é muito inteligente, ele é perspicaz, ele é criativo. Então, para mim, a pesquisa da brincadeira como algo bonito, né? Lá na Bahia, no Nordeste, eles falam, vamos brincar, né? Vamos brincar de boi, vamos brincar. A brincadeira não é só para criança, é uma brincadeira para todas as idades. Jaqueline, eu vejo também que você, como sócia fundadora da companhia Bola de Meia,
você faz um trabalho de divulgação amplo dessas brincadeiras cantadas, essas brincadeiras de roda. Você viaja bastante divulgando, inclusive esse trabalho que você fez de pesquisa. Sim. É isso mesmo? Sim. Essa é uma das, digamos, uma das ações da Companhia Bola de Meia? Sim, a Bola de Meia ele tem um trabalho que é formativo, ele trabalha com formação de educadores, né, lá na sua sede e também em escolas, as escolas que chamam. A equipe do Bola de Meia vai até lá, geralmente são todos com formação em nível superior, mestrado em alguma área do conhecimento da arte e da cultura, então eles vão lá para fazer formação artística desses professores. Também nós trabalhamos com espetáculos, então são a criação do Bola de Meia, a gente tem um repertório, né, de espetáculos, e é a base da sustentação também. É um núcleo de 15 pessoas, é um núcleo artístico, eles se apresentam em várias unidades de SESC, prefeituras, acho que não teve nenhuma unidade do SESC que o Bola de Meia não tenha ido, né? Já foi em todas as unidades do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo, e a gente já foi no Rio também, em outros lugares, né? E já tivemos em Portugal, então outros lugares fora também do Brasil, levando essa cultura do Brasil, né, para fora do Brasil e para dentro do Brasil. E esse núcleo artístico, parte do que eles recebem, uma parte eles doam para manter a instituição, aluguel, internet livre para as crianças, para manter camisetas, lanche, né? Então é uma associação que é mantida pelos próprios artistas e com sua arte. E lá no Bola de Meia, Jaqueline, a gente recebe notícias sobre isso. Uhum. Acontece de tudo lá, né? Cinema, música, então, poesias, saraus. Né? Toda penúltima quarta-feira do mês, nós temos o Cine no Ponto, um cinema também feito pelos jovens, é um cineclube, né? Os jovens escolhem o tema do cinema, do filme, e depois nós temos uma roda de conversa, onde participa uma assistente social, participam os jovens, e eles discutem, né? Um cine pipoca, bem montado pelos próprios jovens, há 10 anos isso já acontece lá. Então, e essa questão do cinema é bacana, porque nós, aqui em São José dos Campos, nós somos, de uma certa forma, reféns de um cinema assim, demasiadamente comercial. Essa alternativa proporcionada pela Companhia Cultural Bola de Meia é algo assim interessante. Você tocou num ponto aí nevrálgico. Nós precisamos, o próprio governo, a gente ainda tem isso como meta. Você sabe que em 4 anos de governo é muito pouco para estabelecer tantas diretrizes importantes, estruturantes, como nós estamos conseguindo fazer, né? Mas precisaríamos de mais tempo, né? Uma das ações seria o cinema. O audiovisual precisa crescer em São José dos Campos. Realmente, Bola de Meia, como o SESC, tem alguma programação em algumas associações, esse cinema alternativo. Cinema iraniano, cinema francês, cinema italiano. Nós precisamos trazer e discutir esse filme que não está aí nessas casas que tem esse filme mais mercadológico, né? A gente realmente precisa sair só desse espaço e procurar alternativas. O bacana é que, bom, quando eu penso em cinema independente, é claro que eu não estou me referindo única e exclusivamente à questão do financiamento. Independente com relação à estética, independente com relação à temática, claro, né? Claro. A forma de abordagem. E eu acho que, nesse caso, como é que chama esse projeto lá do Bola de Meia? Cine no Ponto. Cine no Ponto. Então, eu acredito que o Cine no Ponto, ele, digamos, abre espaço e prioriza essa questão do cinema independente. Né? Exatamente. Esse cinema chamado alternativo, independente, esse cinema cult, né? Esse precisa ser discutido e precisa ter acesso. Os jovens não têm acesso, nós adultos não temos acesso a um cinema, se não for esse mercadológico dos cinemas aí dos shoppings, né? Então a gente precisa buscar outras alternativas. E fora isso tem a Ciranda de Poesia, que ela já acontece há 15 anos, no Bola de Meia, na última quarta-feira do mês. A mediação tem sido do Carlos Abranches, e é um trabalho muito bonito, ele não foi interrompido em nenhum momento, e o Ciranda de Poesia ele tem um perfil, né? Ele é um espaço, não é um sarau que todos vão declamar, a gente traz um escritor, e a gente quer conhecer esse escritor profundamente, qual é a sua obra, o que ele tem feito, com quem que ele dialoga, quais foram as referências bibliográficas dele até então, a sua criação literária. Então nós escolhemos
e aí existe um mediador, e nós, ao final, é que abrimos para declamações e um coquetel, né? Mas principalmente a ciranda é para conhecer, pôr na ciranda, pôr na roda aquele escritor, para que a gente conheça mais profundamente. Porque às vezes a gente vai às vezes num sarau, mas não conhece a obra. Né? É só um momento de encontro, que é bonito também, que é importante a celebração, mas a ciranda de poesia ela pretende conhecer mais profundamente. Jaqueline, que livro que você está lendo agora? Você poderia nos dar uma indicação de um livro? Olha, por conta... Para leitura? Por conta até desse meu trabalho, eu, na verdade, já li várias vezes, mas eu tenho lido de novo, é o Homo Ludens. Né? Isso tem Você citou agora, eu citei agora porque tenho revisitado, porque estou no momento de criação, de revisitar também. Qual é o nome do livro? Homo Ludens. Homo Ludens. Homo Ludens, do Johann Huizinga. É muito importante, porque assim, para mim ele tem sido importante. Eu estou revisitando as peças de teatro, né, que eu já fiz. Escrevi muito para criança. Eu tenho uma peça chamada Canoa, Minha Canoa, que fala da questão ambiental por um viés lírico, de amor, entre o pescador e uma menina que mora na beira do riacho. Então, eu procuro abordar esses temas com as crianças, mas de forma mais lírica e não didática. O lixo reciclável você põe no vermelho, o plástico, né? Não, eu acho que isso a escola já fornece. Então, o meu papel é falar sobre a questão ambiental, mas de uma forma bonita, que a criança possa se sensibilizar à questão dos peixes. Então, eu dou vida a 2 peixinhos. Então, eu estou revisitando essas peças de teatro que eu escrevi ao longo da minha vida e estou querendo fazer cadernos, né? Cadernos para teatro, para crianças. E com a trilha sonora, que eu acho que falta. Na minha época tinha uns disquinhos verdinhos, azuisinhos, e que eram muito interessantes, porque eram histórias infantis, né? Eu sinto que falta no mercado, falta nas livrarias, esse trabalho de teatro para crianças. Inclusive, meus amigos que assim, fazem oficinas, né? Oferecem oficinas de teatro para criança, eles também sentem dificuldades em achar peças que correspondam à linguagem da criança. Legal. Então, Jaque, então é Homo Ludens, Johann Huizinga. Johann Huizinga. Huizinga, bacana. Jaqueline, não precisa ser agora, mas nós vamos pedir para você, e você pode nos fornecer depois, uma lista de 5 trabalhos musicais ou 5 discos que marcam a sua vida. Mas isso você pode fornecer depois, não precisa se preocupar agora. A gente gostaria muito de continuar conversando com você, porque você tem uma experiência riquíssima, né? Muitas histórias bacanas para contar para a gente, mas o tempo, infelizmente, é escasso. Mas não faltarão oportunidades para você retornar aqui. Tá bom. Para a gente encerrar, eu vou fazer 2 perguntas para você. Tá? A primeira, Jaqueline, o que é arte? Arte é toda a expressão do ser humano onde a palavra e onde o que está estabelecido não dá conta de resumir ou de traduzir. Né? Então, é a expressão mais livre, mais importante e sincera que um ser humano possa ter e que ele não encontra em sua volta como traduzir aquele sentimento, aquela experiência de vida. Jaqueline Baumgratz, o que é a vida? A vida é uma surpresa, né? A vida é uma caixinha de surpresas e ela é o dom maior que um ser humano possa ter, né? Que ela seja vivida com intensidade e respeito e dignidade. É isso, a vida. Jaqueline Baumgratz, o que é a vida? A vida é uma surpresa. Gesamtkunstwerk. 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 Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk.